Vamos abrir a palavra. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Aí diz o seguinte, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler de novo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? A pastora Lúcia talvez vai se lembrar, quando o nosso filho Jaime era bem pequenininho, não sei quantos anos ele tinha, 6 anos, tem alguém que está com fome aí. Quando o Jaime tinha 6 anos, depois de muitas internações, tanto em São Paulo, depois mudamos para Campinas, e teve algumas internações aqui em Campinas também, e numa delas, ele ainda pegou a infecção hospitalar e tudo mais, e a situação do Jaime era tão difícil que o pastor Aguiar resolveu pagar as passagens dos meus pais que moravam nos Estados Unidos. Meu pai era vivo naquela época ainda, e o pastor Aguiar pagou a passagem deles, imaginando, pode ser a última vez que o pastor Joaquim Lima e dona Guilhermina vão ver o Jaime. E eles vieram, visitaram, ficaram um tempo aqui, e eu me lembro que num dia quando eles estavam saindo de lá do hospital, meu pai falou esse versículo para nós: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele deixou esse versículo conosco, entrou no elevador e os dois desceram. A pastora Lúcia e eu sentamos no chão, no corredor da Unicamp, e choramos. Porque para nós estava difícil entender que todas as coisas cooperam. Hoje a gente olha para trás, a gente vê o Jaime grande, casado, forte, mas naquela época era difícil compreender que tudo aquilo podia trazer, redundar em crescimento, amadurecimento, poderia redundar em pastora Lúcia e eu nos chegarmos mais a Deus. E hoje a gente olha para trás e diz, de fato, cooperou para o bem. A gente olha a vida de Paulo e me faz lembrar algumas ferramentas. Às vezes na internet tem alguns vídeos no YouTube mostrando utilidades que estão nas ferramentas que a gente costuma usar. O alicate, por exemplo, que a gente usa para cortar algumas coisas ou apertar outras, tem vários detalhes naqueles encaixes em outras partes que às vezes a gente não usa. A não ser depois que você assiste um programa desse e diz, para isso que tem esse vãozinho aí. Para isso que tem essa coisinha aí. Sabe aquelas fitas métricas que a gente enrola e pendura na cintura? Às vezes, eu me lembro, às vezes eu pegava aquilo e falava, o meu está com defeito. Porque na pontinha dele tem uma pecinha assim, curva, e eu dizia, o meu está soltando. Vou perder ele daqui a pouco. Até que eu descobri que aquela folga tem uma razão de ser. Quando você mede alguma coisa pelo lado de fora, aquilo cresce exatamente o tamanho daquela pecinha de metal. E quando você usa a mesma fita métrica para medir por dentro, aquela pecinha fecha um pouquinho para não dar uma diferença. Então,
as ferramentas, às vezes, têm partes que a gente não usa. Tem coisas que a gente não usa. Ontem o irmão Donizete estava aqui, tirando um prego, e estava difícil, e eu me lembrei de um detalhe. Que o martelo, se você coloca um pedaço de madeira embaixo dele, e aproveita aquela alavanca, o prego sai facinho, sem dobrar. Então nós somos assim também. Às vezes a gente se acha tão limitado. Você conhece o canivete suíço? Aquele canivete que tem um monte de coisa dentro, e você abre para lá, é o canivete, você abre para cá, tem um cortador de unha, você abre para lá, tem uma lixinha, você abre para lá, tem mais não sei o que, você abre para lá, tem um abridor de lata, você abre para lá, tem um abridor de garrafa, que hoje pouca gente usa, né? Mas eu me lembro que eu tinha um canivetinho bem pequenininho assim, e uma das coisas que ele tinha era, num pedacinho você puxava e saía um palitinho assim de dente. E eu falava, para que esse palitinho de dente? Até um dia que eu estava na rua, desesperado, eu tinha comido alguma coisa e eu falava, e agora? Até que eu falei, opa, no meu canivete tem um palitinho de dente. Acho que foi a única vez que eu usei, né? Mas nós somos assim também. Às vezes achamos que somos limitados. Eu só sei fazer isso. A Jaque falou hoje sobre os dons. E nós temos dons e talentos. Mas às vezes nós achamos, eu, Ellen, só sei fazer isso. Eu, Irani, só sei fazer aquilo. Eu, Fabiana, só sei trabalhar nessa parte aqui. Mas Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A própria vida do Paulo, a gente vai descobrir que Deus o usou de maneiras diferentes. Tem um período da vida de Paulo, isso está lá em Atos capítulo 9, vai lá para Atos capítulo 9, logo depois da conversão de Paulo, Barnabé o leva até Jerusalém para conhecer os apóstolos, e estava todo mundo com medo do Paulo, porque eles sabiam quem era o Saulo. Sabia que ele tinha ido para lá para prender os cristãos. Mas o Barnabé pega o Saulo, leva para os apóstolos, fala bem dele, explica como Deus estava usando, e ele começou a pregar ali. Mas chega no capítulo 9, versículo 22, diz que Saulo, porém, perdão, quem tem rinite sabe o que é isso. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, o Saulo, isso está no versículo 22, ele foi confundindo os judeus, ele foi provando para os judeus que Jesus era o Cristo. E quando chega ali no capítulo 9, versículo 28, diz, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Paulo, ou Saulo, aqui ele ainda era chamado de Saulo, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. Lembra que ele era conhecido como Saulo de Tarso, Saulo da cidade de Tarso? Aqui no comecinho da vida de Saulo, os discípulos resolveram mandar o Saulo lá para a cidade dele. Senão iriam matá-lo naquela região que ele estava. E é interessante que
Saulo fica lá, na cidade de Tarso, por um tempo. A gente não sabe exatamente quanto, mas ele estava ali num período de amadurecimento, treinamento, talvez como um pastor local. A gente não sabe o que ele ficou fazendo em Tarso, mas com certeza ele não ficou parado. Mas ele fica lá, e ele fica trabalhando ali, e até que surge uma necessidade. Está lá no capítulo 11 ainda de Atos. O Barnabé, Atos 11, 23, o Barnabé vai até Antioquia, Atos 11, 23 em diante. Barnabé vai até Antioquia, e quando ele chegou, viu a graça de Deus naquela cidade, e ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aí continua dizendo, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. E aí o Barnabé percebeu que ele precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que o ajudasse ali. E diz no versículo 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Lembra que o Saulo estava lá em Tarso? Barnabé agora percebe, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui. E ele vai a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Hoje nós somos chamados de cristãos. Mas aqui em Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Eles eram os da seita dos nazarenos, os seguidores de Jesus. Aí de repente eles falam cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo. A gente olha, eu lembro que as pessoas falavam, Jaqueline é a mini Lúcia, o Alexandre é o Joaquinzinho, que falavam que o Alexandre parecia com meu pai Joaquim. Quando eles usaram o nome cristão, era gozação, era brincadeira, era pejorativo. Mas o nome cristão pegou. E a gente hoje usa com alegria. Somos cristãos. Mas o Saulo, ele está aqui ajudando o Barnabé. Então, o que eu gostaria de dizer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós, às vezes, achamos que só podemos trabalhar numa situação, num ministério, de um jeito. Eu só sou do louvor. Tudo bem, mas Deus também pode te usar no ensino. Eu só sei limpar a igreja. Tudo bem, mas Deus pode te usar também na visitação. Deus também pode te usar na recepção da igreja. O que precisa na recepção da igreja? Alguém que conheça as pessoas, que saiba dizer, oi, tudo bem, Fabiana? Olá, Jaqueline. Há um tempo atrás, uma jovem chegou para a igreja e no primeiro culto que ela veio, ela disse, olha, lá na outra igreja que eu ia, a Universal, eu era da recepção, eu tenho uniforme. Posso vir de uniforme domingo que vem, ficar na recepção? E a pastora Lúcia disse, não é assim. Você era na recepção lá, mas aqui, se você vier para cá, você vai conhecer a igreja, você vai ver se é isso mesmo, as pessoas vão te conhecer. Como é que ele ia ficar na porta? Ia dizer o quê? Olá, você é a primeira vez aqui? Né? E a Dani ia olhar e dizer, não, eu cresci aqui. Né?
mas nós podemos ser usados em lugares diferentes. O Saulo, que talvez durante um tempo ficou lá em Damasco, cuidando talvez de um grupo pequeno, agora ele está em Antioquia com um grupo maior, um grupo grande, ajudando Barnabé. Barnabé era o líder e Saulo era o ajudante. Mas é interessante como a igreja de Antioquia cresceu e ela se desenvolveu. Nesse momento, quando a igreja cresce bastante, capítulo 13, versículo 1 em diante, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aí o Espírito Santo diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. A igreja de Antioquia, que o Saulo foi lá para ajudar, agora já era uma igreja com líderes. Agora já era uma igreja com liderança, ao ponto de Deus poder dizer: os dois melhores aí, eu preciso deles no outro lugar. Preciso no outro lugar. Agora não era para um ministério pastoral, mas era um ministério missionário, um ministério de levar a palavra para os outros lugares. Porque o Saulo, quando se converteu, a palavra já era que ele seria usado para falar a outros. E aí a igreja de Antioquia envia Barnabé e Paulo. Depois de um tempo inverte isso, passa a ser Paulo e Barnabé. Porque o Paulo passou a ser mais conhecido, mais usado. Mas o Paulo poderia ter dito: não, me deixa aqui, eu só sou pastor, eu só sei cuidar de um grupo, esse negócio de viajar não é comigo, eu tenho enjoo. Quantos aqui já andaram de barco? Aí você sai do barco, vai para o porto e você fica assim. Lá em Manaus, o Luiz estava junto, a gente andou naquele barco da igreja, fizemos a viagem, e quando voltamos para o apartamento, a gente sentia ainda aquela coisa assim, e a sobrinha do pastor Manuel estava lá, e às vezes eu chegava na frente dela e ficava assim. Você passa um tempo. Talvez o Paulo poderia ter dito: eu não sei viajar de barco, eu não gosto. Mas eles foram fazer as viagens missionárias. Não apenas uma. Algumas Bíblias têm lá no final da Bíblia os mapas. Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo. E às vezes tem mais um mapa de Paulo indo a Roma. Mas o Paulo agora se deixando usar como uma ferramenta que tem outras partes da ferramenta que podem ser usadas. Às vezes a gente usa uma ferramenta por muito tempo sem saber para que é aquilo ali. Por que tem esse furinho aqui? Por que tem essa folga ali? Por que a tesoura tem esse detalhe? Custou para entendermos que com dois filhos canhotos em casa, o Jaime e o Alexandre, eu e a pastora não somos, a minha mãe é canhota, aí os dois netos saíram também de escrever com a esquerda, até que alguém perguntou: ele não consegue cortar as coisas direito. A gente falou: ele não corta direito, porque a tesoura é feita para quem é destro. O jeito que você segura pressiona o papel. A tesoura do canhoto é uma tesoura especial para canhoto. E aí a gente pega a tesoura de canhoto e a gente vai cortar, o corte não sai direito. Porque nós, com a mão direita, vamos fazer força de um jeito diferente. Então nós, como ferramentas, também
Deus vai dando, vai mostrando, olha, eu também posso te usar dessa outra forma. Também posso te usar no ensino. Também posso te usar no louvor. Também quero te usar no evangelismo. Não podemos ficar bitolados no jeito que funcionamos durante muito tempo. Aliás, as mães vão descobrir que cada etapa dos filhos há uma facilidade para trabalhar numa situação na igreja. Depois os filhos vão crescendo e as mães vão descobrindo outras formas de ajudar na igreja. E, de repente, eles estão fazendo viagens missionárias. E eram viagens com propósito. Eles iam para uma cidade, pregavam o evangelho, começavam pelas sinagogas, falavam para os judeus, depois falavam também para os não-judeus, depois viajavam para outro lugar, depois iam para outro lugar e depois voltavam pelas cidades. E é interessante que em alguns lugares, por exemplo, tem uma cidade que Paulo foi apedrejado. Passam uns dias, você vai encontrar um versículo dizendo: eles voltaram para aquela cidade. Voltaram por causa das pessoas que ficaram lá. De pastor, Paulo passa a ser missionário e apóstolo, viajando, começando a igreja. Há um momento, Atos 18, versículo 9 a 11, eles estão num lugar, Atos 18, versículo 9 ao versículo 11, diz: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará te fazer mal. Ninguém ousará te fazer mal. Deus estava dizendo: continua aí trabalhando. Quando Paulo se converteu, Deus tinha dito que iria usá-lo para ali Atos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante de gentios e diante de reis. Gentios são os não-judeus. Paulo foi usado muito nessa área. O Pedro foi o primeiro, foi lá para Cornélios, falou o evangelho lá, mas quem realmente tomou como ministério pregar o evangelho aos gentios foi Paulo, e eles foram usados viajando. Paulo decidia: vamos viajar, vamos, e viajavam, vamos para tal lugar, e às vezes a Bíblia trazia esse detalhe: o Espírito Santo não deixou ir. E pensaram em ir para tal lugar, o Espírito Santo não deixou ir, até que, não, passa para Macedônia e ajuda-nos. Missionário. A gente fica até cansado só de ver as viagens de Paulo, só de ler, ele ia para aqui, ia para lá, e era açoitado num lugar, outro lugar era apedrejado, mas continuava pregando o evangelho, e ele foi sendo usado como missionário. Mas chega um momento que a perseguição aperta, porque os judeus começaram a ir atrás de Paulo. Paulo ia para uma cidade, pregava o evangelho, em seguida vinham os judeus. E os judeus vinham e começavam a criticar o que Paulo tinha pregado. E aí você pega depois, capítulo 18 até o 28, você vai ver que Paulo passou a ser perseguido. Aquele que perseguia os cristãos lá no começo de Atos, agora ele era perseguido. Aquele que prendia cristãos, chega um momento que o Paulo é preso. Aquele que açoitava cristãos, ele mesmo foi açoitado. Mas Atos 9:15, nós encontramos que Deus, trecho que nós acabamos de ler, que Deus iria usá-lo para falar aos gentios e aos reis. E porque ele foi preso, ele acabou falando para Galho, o procônsul da Acaia, depois ele falou para o Cláudio, o comandante. Aí nessa fase Deus ainda fala para ele: olha, eu vou te usar em Roma também.
Ele acaba falando para Félix, para Festo, para o rei Agripa II, filho do rei Agripa I, que tinha mandado matar o Tiago, irmão de João. Mas Deus já tinha dito: eu vou te usar em Roma. Vou te usar em Roma. E ele acaba sendo preso. E nesses julgamentos chega um momento que ele diz: vocês não vão me entregar para os judeus. Porque os romanos, eles falavam, ele não fez nada de errado na lei dos romanos. Se foi alguma coisa da lei de vocês, vocês que peguem e tratem com ele. Até que Paulo disse: não é para me entregar para os judeus. Eu apelo a César. Ele era um cidadão romano, então ele poderia apelar para um tribunal superior, para o César. E porque ele apelou para César, ele não poderia ser colocado para os judeus cuidarem dele, então ele teve que ir para Roma. Deus tinha dito: você vai para Roma. Lá nos últimos versículos, capítulo 28, nós vamos encontrar que o Paulo, ele chega a Roma. Versículo 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Preso em prisão domiciliar, mas que ele mesmo tinha que pagar o aluguel, senão ele tinha que ficar na prisão normal com todo mundo, mas deram a permissão para ele: você pode alugar uma casa e ficar numa casa. Preso com, não tornozeleira eletrônica, mas uma corrente, e essa corrente era presa a um soldado. Revezavam os soldados, é claro. Mas agora o Paulo não podia mais cuidar de uma igreja, não podia mais fazer viagem missionária. Agora ele está parado num lugar. E ele poderia ter dito: pronto, acabou o meu ministério. Acabou. Game over. É o fim. Antigamente os filmes terminavam com aquela frase, né? Dente. Acabou o filme. A gente ficava triste porque às vezes a gente falava: e o fim da história? O Paulo podia ter dito agora em Roma: acabou, estou preso agora, com um soldado do lado. Mas aí ele se reinventa. Ele diz: eu não posso ir, mas as pessoas podem vir. Eu não posso sair viajando, mas as pessoas podem viajar e vir me encontrar. E diz a palavra no capítulo 28, que versículo 30, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E olha como termina o versículo: sem impedimento algum. Ele não deixou que as correntes fossem impedimento. Ele não deixou que o soldado do lado dele fosse um impedimento. Ele não deixou que a casa dele fosse um impedimento. Ele se deixou usar. Eu e você somos assim também. Durante uma fase a gente tem pique para cuidar de uma turminha. Depois o tempo passa, o tempo voa e a poupança bamerindo some, né? Mas a gente começa a conseguir coragem para fazer outras coisas. A gente acaba descobrindo, a gente acaba se reinventando e de repente fala: eu consigo trabalhar com esse grupo aqui. Depois a gente diz: agora eu consigo trabalhar com aquele outro projeto ali. O Paulo foi se reinventando e ele foi dizendo: todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo quando ele estava sendo conduzido naquelas viagens como prisioneiro, e chuva, tempestade e tudo mais, ele prega e ele fala, e vão parar numa ilha, ele
ali ele ganha gente para Cristo. Ele foi se reinventando. E aí fica a pergunta, será que ele apareceu para César? Não sei, a Bíblia não fala nada. Mas Deus não disse, você vai pregar para o César. Deus disse, você vai pregar em Roma. Se chegou para o César ou não, eu não sei. Mas nós vamos encontrar em Filipenses, vai lá para Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. É como José, quando ele está lá no Egito, ele recebe os irmãos, ele fala: Deus me mandou na frente, não foram vocês que me venderam. Tudo isso era plano de Deus. Paulo agora está escrevendo, dizendo: tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Contribuiu para o progresso. E ele ainda diz, de maneira, versículo 13, que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Cada vez que vinha um soldado novo, o Paulo devia olhar para aquele guerreiro, aquele soldado bravo, carrancudo, e o Paulo devia dizer: eu já fui bravo assim que nem você. Eu gostava de ir nas cidades e eu prendia a turma, e eu batia neles, e eu espancava, e aí depois eu conto o resto. Eu posso imaginar de madrugada o soldado: e aí, o que você fazia? Alguns eu mandava matar, mas depois eu conto o resto. Depois do soldado: mas e aí, o que aconteceu? Um dia eu estava andando atrás de uns cristãos, e eu estava no caminho lá, e de repente surgiu uma luz, e aí ele dava o testemunho dele. Talvez no meio dos soldados, quando aparecia um soldado meio bravão, um falava para o outro: deixa ele pegar o turno de cuidar de Paulo. Ele vai mudar. Porque cada vez que vinha um soldado, e Paulo pregava para os judeus que vinham visitá-lo, o soldado tinha que escutar. Estava acorrentado. Cada vez que vinham outros gentios, o Paulo pregava, o soldado ouvia também. Acho que às vezes vinha uns e o soldado falava: deixa que eu conto, Paulo, eu já sei a história. Eu já aprendi a história, deixa eu ver se aprendi direito, eu conto para eles, depois você faz a aplicação. Essa é uma história que contam de um professor, um cientista, que viajava muito dando palestras, e o motorista dele ficava no último banco, esperando terminar a palestra, e fizeram várias palestras, até que no último dia o motorista disse: olha, eu já decorei tudo, o senhor está tão cansado, por que a gente não troca de roupa? Eu vou aí para trás, o senhor vem aqui, o senhor estaciona o carro, eu vou lá nesse lugar que o senhor tem que ir, eu dou a palestra, e depois a gente vai embora e acaba com tudo isso. Aí o cientista aceitou, deu a palestra, o motorista, mas ele foi tão rápido que sobrou tempo. Aí o líder disse: olha, foi tão rápido que dá tempo para umas perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aí alguém fez uma pergunta, o cara que estava lá na frente disse: essa pergunta é tão fácil que meu motorista pode responder, por favor, responde para ele. Eu acho que às vezes o Paulo dizia: soldado, vai lá, vamos ver se você aprendeu. Fala essa história para eles. Conta aquele milagre para esses aqui. Paulo está dizendo: toda a guarda pretoriana ficou sabendo. As coisas contribuíram para o Evangelho. Aliás, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, eu tenho anotado na minha, no capítulo 28 de Atos.
Lá no último versículo eu escrevi embaixo. Provavelmente, nesse tempo que Paulo está em prisão domiciliar, provavelmente ele escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Provavelmente nessa faixa ele escreveu esses livros. Todas as coisas cooperam. Então, você e eu, não fique, eu só sei fazer isso. Marcelo, você sabe fazer outras coisas. Ellen, você sabe fazer outras coisas. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, mas Ellen, agora eu quero que você faça aquilo. Amélia, agora eu vou te usar naquilo outro. Irani, Jô, vocês duas, eu quero levar vocês para essa responsabilidade, para cumprir esse projeto. Luiz, eu sei que você toca, eu sei que você cuida dos mutirões, mas agora eu quero te usar aqui. Deixe-se usar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até um concreto que cai na planta, até um concreto que cai na planta, aquela planta preferida, e de repente a igreja do lado resolve fazer uma construção e vem a concreteira e joga para todo lado e cai em cima da planta da Elisete, e ela vem reclamar, e aí de repente ela viu que a gente não era tão ruim assim, aí ela vem fazer os óculos e ela descobre que a gente não era tão chato assim, e aí de repente quase que ela faz uma portinha aqui para já atravessar a parede e já está dentro da igreja. Todas as coisas cooperam para o bem. Aquele tempo que nós estávamos na Unicamp com o nosso filho Jaime, foi um tempo que algumas pessoas ensinaram para nós como orar em algumas situações. Foi nesse tempo que a gente passou a entender algumas coisas. Foi um tempo de crescimento. Já tínhamos morado em Recife como pastores, já tínhamos morado em São Paulo, trabalhando na missão e ajudando lá, mas foi aqui em Campinas, por causa da situação que vivemos com o Jaime, que Deus nos ensinou outras coisas. Todas as coisas cooperam. Eu não sei qual utilidade que você, como ferramenta, tem que ainda não descobriu. Ou mesmo nós, como igreja. Nós, como igreja, também somos um canivete suíço. Às vezes a gente só está usando o canivete. Tira o canivete, usa o canivete, guarda o canivete. E de repente, quando precisa de uma tesourinha, a gente fala, puxa, se eu tivesse uma tesourinha, e a tesourinha já está lá. Puxa, eu estou com essa unha aqui que deu uma lasca. Se eu tivesse uma lixa, e a lixa já está lá. Quando a gente lembrar e dizer, opa, vamos ver se funciona. Deixe-se usar. O Saulo se deixou usar. Ao invés de ficar reclamando, eu fiz tanta coisa por Deus, e Deus me permitiu ser apedrejado, até quase acharam que eu tinha morrido. Deus permitiu que eu fosse preso. Deus permitiu que o meu barco afundasse e eu tive que me agarrar nas madeiras para chegar até a praia. E chegando na praia, ainda uma cobra me picou, uma cobra venenosa. Ele podia ficar reclamando, não vou mais nessa igreja, não vou mais fazer o ministério, não vou mais andar com Deus. Mas ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Hoje é Santa Ceia. Vou pedir que a pastora Lúcia chegue para nos ajudar. Mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Que área o Senhor quer me usar?